Carlos Castanheda, Uma Estranha Realidade. Isso é outro assunto, disse ele. Tenho de levá-lo mais uma vez, de modo que não se aproxime da água. Depois quis que eu o levasse de carro à cidade vizinha. Eu falei que dirigir seria uma mudança salutar para mim, pois ainda estava abalado. A ideia de que um feiticeiro chegava a brincar com a sua morte me era muito revoltante. Ser um feiticeiro é um fardo tremendo, comentou num tom tranquilizante. Já lhe disse que é muito melhor aprender a ver. O homem que vê é tudo. Em comparação, um feiticeiro é uma criatura triste. O que é a feitiçaria, Dom Juan? Olhou para mim muito tempo, sacudiu a cabeça, quase que imperceptivelmente. A feitiçaria é aplicar a vontade a uma chave mestra, explicou. A feitiçaria é a interferência. Um feiticeiro procura e encontra a chave mestra de tudo o que ele quer afetar, depois aplica a vontade a isso. Um feiticeiro não tem de ver para ser feiticeiro, só precisa saber usar a sua vontade. Pedi-lhe para explicar o que queria dizer por chave mestra. Ele pensou um pouco, depois disse que sabia o que era meu carro. Obviamente, é uma máquina, disse eu. Quero dizer, seu carro são as velas. Essa é a chave mestra para mim. Posso aplicar minha vontade nelas e seu carro não funcionará. Dom Juan entrou em meu carro e sentou-se. Mandou que eu fizesse o mesmo. Repare no que eu faço, disse ele. Sou um corvo. Por isso, primeiro afrouxo minhas penas. Estremeceu o corpo todo. Seus movimentos me lembraram um pardal molhando as penas numa pocinha. Ele baixou a cabeça como um pássaro mergulhando o bico na água. Isso está bom mesmo, falou e começou a rir. Seu riso era estranho, tinha um efeito hipnótico muito especial sobre mim. Lembrei-me de já o ter ouvido rir assim muitas vezes antes. Talvez o motivo por que eu nunca reparara bem naquilo é que ele nunca ria assim muito tempo na minha presença. Um corvo em seguida afrouxa o pescoço, disse ele. Começou a torcer o pescoço e esfregar a cara nos ombros. Depois olha para o mundo com um dos olhos, depois com o outro. A cabeça dele tremeu, enquanto ele supostamente mudava sua visão do mundo de um olho para o outro. O tom de seu riso ficou mais agudo. Tinha a impressão absurda de que ele ia virar corvo diante dos meus olhos. Queria rir daquilo, mas estava quase paralisado. Cheguei a sentir uma força envolvente em meu derredor. E não estava com medo, nem tonto, nem com sono. Minhas faculdades estavam normais, ao que eu soubesse. Agora ligue o carro, disse Dom Juan. Liguei o carro e automaticamente pisei no acelerador. O motor de arranque começou a girar sem ligar a máquina. O riso de Dom Juan era um cacarejar baixinho e ritmado. Tentei de novo. Depois outra vez. Passei talvez 10 minutos virando o arranque do meu carro. Dom Juan cacarejava o tempo todo. Então desisti e fiquei ali sentado com a cabeça pesada. Ele parou de rir e me examinou, e então eu soube que seu riso me pusera numa espécie de transe hipnótico. Embora eu tivesse plena consciência do que se estava passando, sentia que não era eu mesmo. Durante o tempo em que não consegui fazer o carro pegar, estava muito dócil, quase dormente. Era como se Dom Juan estivesse não só fazendo alguma coisa ao carro, como a mim também. Quando parou de cacarejar, convenci-me de que o feiticeiro tinha acabado e, impetuosamente, tornei a ligar o carro. Tinha certeza de que Dom Juan só me tinha hipnotizado com seu riso. Me fizera crer que eu não conseguia fazer pegar o carro. Com o canto do olho, vi que ele estava olhando para mim, curioso, enquanto eu girava o motor de arranque e acelerava furiosamente. Dom Juan bateu de leve em mim e disse que a fúria me deixaria sólido, que talvez eu não teria de ser novamente lavado na água.
Quanto mais furioso eu ficasse, mais depressa me recuperaria do meu encontro com o aliado. Não fica constrangido, ouvi Dom Juan dizendo. Chute no carro. Deu sua gargalhada comum de todo dia e eu me senti ridículo e encabulado. Depois de algum tempo, Dom Juan disse que tinha liberado o carro. Ele pegou. 18 de setembro de 1969. Havia alguma coisa de soturna na casa de Dom Juan. Por um momento pensei que ele estivesse escondido em algum lugar para me assustar. Chamei-o e depois tomei coragem para entrar. Dom Juan não estava. Coloquei os 2 sacos de gêneros que tinha levado no monte de lenha e sentei-me para esperar por ele, como já tinha feito dezenas de vezes antes. Mas pela primeira vez em todos os meus anos de ligação com Dom Juan, tive medo de ficar sozinho em sua casa. Senti uma presença como se uma pessoa invisível estivesse ali comigo. Lembrei-me então de que anos antes eu tinha tido a mesma impressão vaga de que alguma coisa desconhecida estava me rondando quando eu me encontrava sozinho. Levantei-me de um salto e saí da casa correndo. Tinha ido ver Dom Juan para dizer-lhe os efeitos acumulados do trabalho de ver estavam custando caro. Eu tinha começado a ficar inquieto, vagamente apreensivo, sem qualquer motivo aparente. Cansado, sem estar fatigado. Depois minha reação por estar só em casa de Dom Juan me trouxe de volta a recordação total de como meu medo se formara no passado. O medo datava de anos antes, quando Dom Juan tinha forçado a muito estranha confrontação entre uma feiticeira, uma mulher chamada La Catalina, e eu. Começou no dia 23 de novembro de 1961, quando o encontrei na casa dele com um tornozelo deslocado. Explicou que tinha um inimigo, uma feiticeira que sabia transformar-se num melro e que tentara matá-lo. Assim que eu puder andar, vou lhe mostrar quem é a mulher, disse Dom Juan. Você tem de saber quem ela é. Por que ela quer te matar? Deu de ombros, impaciente, recusou-se a dizer mais qualquer coisa. Voltei para visitá-lo 10 dias depois e encontrei-o perfeitamente bem. Girou o tornozelo para me mostrar que estava bem e atribuiu seu pronto restabelecimento ao aparelho que ele mesmo havia feito. É bom você estar aqui, falou. Hoje vou levá-lo numa viagenzinha. Ele então mandou que eu dirigisse o carro para um lugar deserto. Ali nós paramos. Dom Juan esticou as pernas e abancou comodamente no assento, como se fosse tirar uma soneca. Disse-me que descansasse, que ficasse muito quieto. Explicou que tínhamos de passar o mais desapercebidos possível até o anoitecer, porque a tardinha era uma hora muito perigosa para o negócio em que estávamos empenhados. Que tipo de coisas estamos fazendo? Perguntei. Estamos aqui para armar uma emboscada para La Catalina. Quando já estava bem escuro, saltamos do carro e nos dirigimos muito devagar e em silêncio para o chaparral do deserto. Do lugar onde paramos, eu vi as silhuetas negras dos morros de ambos os lados. Estávamos numa garganta plana e bastante larga. Dom Juan me deu instruções detalhadas para ficar fundindo no chaparral e ensinou-me um meio de sentar em vigília, como ele dizia. Falou para eu pôr a perna direita debaixo da coxa esquerda e a perna esquerda agachada. Explicou que a perna dobrada era usada como uma mola para eu me levantar com muita rapidez, se necessário. Depois disse-me que me sentasse virado para o oeste, pois essa era a direção da casa da mulher. Sentou-se a meu lado, à minha direita. Falou num cochicho para eu ficar com os olhos fixos no chão, procurando, ou melhor, esperando, uma espécie de onda de vento que faria uma agitação nos arbustos. Sempre que a agitação tocasse os arbustos em que eu focalizara meu olhar, eu devia erguer os olhos e ver a feiticeira em todo o seu magnífico esplendor do mal.
Dom Juan usou essas mesmas palavras. Quando lhe pedi que explicasse o que queria dizer, ele disse que, se eu sentisse uma agitação, bastava erguer os olhos e viria por mim, pois uma feiticeira voando. Era um espetáculo único e que dispensava explicações. Havia um vento bem constante e eu pensei ver uma agitação nos arbustos muitas vezes. Em cada oportunidade, eu levantava os olhos, preparado para ter uma experiência transcendental, mas não via nada. Cada vez que o vento soprava nos arbustos, Dom Juan batia o pé com força no chão, girando e movendo os braços como se fossem açoites. A força dos movimentos dele era extraordinária. Depois de alguns fracassos de ver a feiticeira voando, eu estava certo de que não ia presenciar nenhum acontecimento transcendental e, no entanto, a exibição de poder de Dom Juan era tão interessante que não me importei de passar a noite ali. Ao raiar do dia, Dom Juan sentou-se junto de mim. Parecia estar totalmente exausto. Mal podia mover-se. Deitou-se de costas e murmurou que não conseguira furar a mulher. Fiquei muito intrigado com aquelas palavras. Ele as repetiu várias vezes. E em cada ocasião seu tom era mais desanimado e desesperado. Comecei a sentir uma ansiedade fora do comum. Achei muito fácil projetar meus sentimentos no estado de espírito de Dom Juan. Ele não falou nada sobre o incidente nem sobre a mulher, durante vários meses. Achei que tinha ou esquecido ou resolvido todo o caso. Mas um dia encontrei num estado de espírito muito agitado, de um modo inteiramente estranho, a sua calma natural. Contou-me que o Melro estivera de frente dele na véspera de noite, quase tocando-o, e ele nem tinha acordado. A astúcia da mulher era tão grande que ele nem sentira a presença dela. Disse que sua sorte foi acordar na hora exata para travar uma luta horrenda pela vida. O tom de voz de Dom Juan era comovedor, quase patético. Senti uma onda de compaixão e cuidado. Num tom soturno e dramático, reafirmou que não tinha meios de detê-la e que, da próxima vez que ela chegasse perto dele, aquele seria seu último dia na terra. Fiquei triste, já estava quase chorando. Dom Juan pareceu observar minha preocupação profunda e riu, ao que achei com coragem. Bateu nas minhas costas e disse que eu não me devia preocupar, que ele não estava inteiramente perdido, porque ainda tinha um último trunfo. Um guerreiro vive estrategicamente, disse ele sorrindo. Um guerreiro nunca carrega fardos que não suporta. O sorriso de Dom Juan tinha o poder de dissolver as sombrias nuvens do destino. De repente fiquei animado e nós dois rimos. Afagou-me a cabeça. Sabe, de todas as coisas nesse mundo, você é meu único trunfo, falou abruptamente, olhando bem nos meus olhos. O quê? Você é meu trunfo na luta com aquela feiticeira. Não entendi o que queria dizer com aquilo e ele explicou que a mulher não me conhecia e que se agisse conforme ele me instruiria, eu teria uma melhor possibilidade de furá-la. O que quer dizer furá-la? Você não pode matá-la, mas tem de furá-la como um balão. Se fizer isso, ela me deixará em paz. Mas agora não pensa nisso. Eu lhe direi o que fazer quando chegar o momento. Passaram-se meses. Eu tinha esquecido do incidente e fui pilhado de surpresa quando cheguei à casa dele um dia. Dom Juan saiu correndo. Não me deixou saltar do carro. Você tem de sair já, cochichou ele, com uma urgência horrível. Escute bem. Compra uma espingarda ou arranja uma onde puder. Não me traga a sua própria, entende? Arranje qualquer espingarda, mas não a sua. E traga já aqui. Por que quer uma espingarda? Vai! Voltei com uma espingarda. Não tinha dinheiro suficiente para comprar uma, mas um amigo me deu a espingarda velha dele. Dom Juan não olhou para a arma. Explicou que tinha sido rude comigo porque o Melro estava no telhado da casa e não queria que o pássaro me visse. Deparar com o Melro no telhado me deu a ideia de que você poderia trazer uma espingarda e furá-lo com ela. Disse Dom Juan com ênfase.
Não quero que nada lhe aconteça, de modo que sugeri que você comprasse uma arma ou arranjasse uma de qualquer outro jeito. Sabe, você tem de destruir a arma depois de executar a tarefa. De que tipo de tarefa está falando? Tem de tentar furar a mulher com sua espingarda. Fez-me limpar a arma, esfregando-a com folhas frescas e hastes de uma planta, com um cheiro especial. Ele mesmo esfregou 2 balas, colocou-as nos canos. Depois disse que eu tinha de ficar escondido na frente da casa dele, esperar até que o mel repousasse no telhado. Em seguida, fazendo pontaria com cuidado, tinha de atirar com os 2 canos. O efeito da surpresa, mais do que as balas, ia furar a mulher. E se eu fosse poderoso e resoluto, poderia forçá-la a deixá-la em paz. Assim, minha pontaria teria de ser impecável, bem como minha determinação de furá-la. Você tem de gritar no momento que atirar, disse ele. Tem de ser um grito poderoso e penetrante. Depois empilhou uma porção de bambus e lenha a uns 3 metros da ramada da casa dele. Fez-me reclinar contra as pilhas. A posição era bastante cômoda. Encontrava-me meio sentado, minhas costas estavam bem apoiadas e eu tinha uma boa vista do telhado. Falou que ainda era muito cedo para a feiticeira sair, que tínhamos até o escurecer para fazer todos os preparativos. Ele então ia fingir que se estava trancado dentro de casa a fim de atraí-la e provocar outro ataque sobre a pessoa dele. Disse-me para ficar relaxado e arranjar uma posição cômoda, da qual eu pudesse atirar sem me mover. Fez-me fazer pontaria sobre o telhado umas 2 vezes e chegou à conclusão de que meu ato de levantar a espingarda ao ombro e fazer pontaria era muito lento e desajeitado. Depois providenciou um apoio para a arma. Fez 2 buracos fundos com uma barra de ferro pontuda, colocou neles 2 paus em forquilha, prendeu uma vara comprida entre as forquilhas. A estrutura me dava apoio para o tiro e permitia que eu mantivesse a espingarda apontada para o telhado. Dom Juan olhou para o céu e disse que estava na hora de ele ir para dentro. Levantou-se calmamente e entrou, com a advertência final de que minha tentativa não era uma brincadeira e que eu tinha de acertar no pássaro com o primeiro tiro. Depois que Dom Juan foi embora, tive mais alguns minutos de lusco-fusco e depois ficou bem escuro. Era como se a escuridão estivesse esperando até eu ficar sozinho para, de repente, descer sobre mim. Tentei focalizar meus olhos no telhado, que se destacava contra o céu. Por algum tempo havia suficiente luz no horizonte para a linha do telhado ser visível, mas então o céu ficou negro e eu mal via a casa. Fiquei com os olhos grudados no telhado por horas, sem reparar em nada. Vi umas corujas voando para o norte. A largura de suas asas era bem grande, não se podia confundi-las com melros. Num dado momento, porém, reparei distintamente a forma preta de um passarinho pousando no telhado. Era positivamente um pássaro. Meu coração começou a bater com força. Senti um zumbido nos ouvidos. Fiz pontaria no escuro e puxei os 2 gatilhos. Houve uma explosão bastante forte. Senti um forte coice da coroada da espingarda no meu ombro e, ao mesmo tempo, ouvi um grito muito penetrante e horrendamente humano. Tive um momento de confusão total, então lembrei-me de que Dom Juan me mandara gritar quando atirasse e eu me esquecera de fazê-lo. Estava pensando em recarregar a espingarda quando Dom Juan abriu a porta e saiu correndo. Trazia na mão o lampião de querosene. Parecia estar bem nervoso. Acho que você a pegou, disse ele. Agora temos de encontrar o pássaro morto. Pegou uma escada, me fez subir e olhar na ramada, mas eu não consegui encontrar nada ali. Ele subiu e procurou também um pouco, com resultados igualmente negativos. Talvez você tenha despedaçado o pássaro, falou Dom Juan, mas nesse caso temos de encontrar pelo menos uma pena. Começamos a procurar junto da ramada primeiro, e em seguida em volta da casa. Procuramos a luz da lanterna até de manhã. Depois começamos de novo a buscar por todos os lugares que já tínhamos examinado durante a noite.
Por volta das 11 da manhã, Dom Juan desistiu. Sentou-se desanimado, sorriu para mim, meio encabulado. Disse que eu não tinha conseguido deter o inimigo dele, que agora, mais do que nunca, sua vida não valia um tostão furado, porque a mulher, com certeza, estava irritada, doida para se vingar. Mas você está seguro, disse Dom Juan, tranquilizando-me. A mulher não o conhece. Quando eu estava indo para o carro para voltar para casa, perguntei-lhe se tinha de destruir a espingarda. Respondeu que a arma não tinha feito nada, que eu devia devolvê-la a seu dono. Vi uma expressão de profundo desespero nos olhos de Dom Juan. Fiquei tão comovido com aquilo que eu senti vontade de chorar. O que eu posso fazer para ajudar? Perguntei. Não há nada que você possa fazer. Ficamos calados por um momento. Eu queria sair logo, senti uma angústia opressiva, estava indisposto. Quer mesmo ajudar-me? Perguntou ele num tom infantil. Tornei a dizer-lhe que toda a minha pessoa estava às ordens dele, que meu afeto por ele era tão profundo que eu faria qualquer coisa para ajudá-lo. Dom Juan sorriu e perguntou de novo se isso era mesmo verdade, e reafirmei com veemência meu desejo de ajudá-lo. Se é verdadeiro mesmo, disse ele, pode ser que eu tenha ainda que eu tenha uma oportunidade. Ele parecia estar encantado. Deu um largo sorriso, bateu palmas várias vezes, como sempre faz quando quer exprimir prazer. Essa mudança de estado de espírito foi tão notável que me contagiou. De repente senti que meu ânimo, deprimido e a angústia, tinham sido vencidos, e a vida era de novo inexplicavelmente emocionante. Dom Juan sentou-se e eu também. Ficou olhando para mim por algum tempo, depois começou a me dizer, de maneira muito calma e comedida, que eu era de fato a única pessoa que podia ajudá-lo naquele momento. Que assim ia me pedir para fazer uma coisa muito perigosa e especial. Parou um instante como se quisesse uma reafirmação da minha parte, e eu reiterei o firme desejo de fazer qualquer coisa por ele. Vou lhe dar uma arma para furá-la, falou. Pegou um objeto comprido de sua sacola e entregou-o a mim. Eu segurei e depois o examinei. Quase o deixei cair. É um javali, continuou ele. Você tem que furá-la com ele. O objeto que eu estava segurando era a perna dianteira seca de um javali. A pele era feia e as cerdas eram revoltantes ao tato. O casco estava perfeito e suas duas metades espalhadas como se a perna estivesse esticada. Era uma coisa horripilante, quase me fez vomitar. Ele o pegou depressa. Você tem de meter o javali bem no umbigo dela, disse Dom Juan. O quê? Perguntei numa voz fraquinha. Tem de segurar o javali com sua mão esquerda e dar nela com ele. Ela é feiticeira, o javali vai entrar na barriga dela e ninguém nesse mundo, a não ser outro feiticeiro, o verá enfiado ali. Isso não é uma luta comum, e sim um assunto de feiticeiros. O perigo que você correrá é que, se não conseguir furá-la, a mulher poderá matá-lo ali mesmo, ou então seus companheiros ou parentes podem matá-lo, a tiros ou a facadas. Por outro lado, você pode sair ileso. Se for bem-sucedido, ela passará mal como o diabo com o javali dentro do corpo e me deixará em paz. Uma angústia opressiva tornou a dominar-me. Eu tinha um profundo afeto por Dom Juan. Admirava-o. No momento desse pedido espantoso, eu já tinha começado a considerar o modo de vida dele e seu conhecimento como uma realização capital. Como é que alguém podia deixar morrer um homem daqueles? E, no entanto, como se poderia deliberadamente correr um risco de vida? Fiquei tão absorto em meus pensamentos que não reparei que Dom Juan se levantara e estava de pé ao meu lado, até ele bater em meu ombro. Olhei para cima, ele estava sorrindo com benevolência. Se um dia achar que realmente quer ajudar-me, disse ele, volte, mas não antes. Se você voltar, sei o que teremos de fazer. Vai, se não quiser voltar também, compreenderei isso. Levantei-me automaticamente,
Entrei no carro, fui embora. Dom Juan tinha me tirado do embaraço. Eu podia partir, nunca mais voltar, mas por algum motivo a ideia de estar livre para partir não me acalmou. Dirigi mais um pouco e depois, impulsivamente, fiz a volta e retornei para a casa de Dom Juan. Ele continuava sentado debaixo da sua ramada. Não pareceu surpreender-se ao me ver. Sente-se, falou. As nuvens no oeste estão lindas. Daqui a pouco estará escuro. Fique quieto e deixe que o crepúsculo encha. Faça o que quiser agora, mas quando eu lhe disser, olhe diretamente para aquelas nuvens brilhantes e peça ao crepúsculo que lhe dê poder e calma. Fiquei sentado de frente para as nuvens no oeste por umas 2 horas. Dom Juan entrou na casa e ficou lá dentro. Quando já estava ficando escuro, ele voltou. O crepúsculo chegou, disse ele. Levante-se, não feche os olhos, mas olha diretamente para as nuvens. Levante seus braços com suas mãos abertas e os dedos esticados e corra no mesmo lugar. Segui suas instruções, levantei os braços para cima da cabeça e comecei a correr no mesmo lugar. Dom Juan veio para meu lado e corrigiu meus movimentos. Colocou a perna do javali na palma da minha mão esquerda e me fez segurá-la com o polegar. Depois puxou meus braços para baixo até eles apontarem para as nuvens cinza escuros e laranja no horizonte, no oeste. Estendeu meus dedos como leques e me disse para não curvá-los nas palmas das mãos. Era muito importante eu manter os dedos separados, porque se eu os fechasse, não estaria pedindo ao crepúsculo poder e calma, e sim eu estaria ameaçando. Também corrigiu minha corrida. Disse que devia ser pacata e uniforme, como se eu estivesse realmente correndo para o crepúsculo com os braços estendidos. Naquela noite não consegui dormir. Era como se o crepúsculo, em vez de me acalmar, me tivesse agitado num frenesi. Ainda tenho tantas coisas pendentes em minha vida, falei. Tantas coisas por resolver. Dom Juan riu baixinho. Não há nada pendente no mundo, disse ele. Nada está acabado. No entanto, nada está sem solução. Vai dormir. As palavras do Dom Juan eram estranhamente calmantes. Por volta das 10 horas da manhã seguinte, Dom Juan deu-me alguma coisa para comer e nós partimos. Cochichou que nós íamos aproximar da mulher por volta do meio-dia, ou pouco antes, se possível. Disse que o momento ideal seriam as primeiras horas do dia, pois uma feiticeira está sempre menos poderosa ou menos alerta de manhã, mas ela nunca deixaria a proteção de sua casa nessas horas. Não perguntei nada, conduzi-me para a estrada e, em certo ponto, disse-me para parar o carro no acostamento. Falou que tínhamos de esperar ali. Olhei para o relógio, era 11:05. Bocejei várias vezes, estava com sono mesmo, minha cabeça divagava a esmo. De repente, Dom Juan endireitou-se e cutucou-me. Saltei no assento. Olha lá está ela, exclamou. Vi uma mulher se encaminhando para a estrada na borda de um campo cultivado. Levava uma cesta passada pelo braço direito. Foi só nesse momento que notei que estávamos parados perto de uma encruzilhada. Havia 2 caminhos estreitos que corriam paralelamente aos 2 lados da estrada e outro caminho mais largo, mais ousado, que a atravessava. Obviamente, as pessoas que usavam o caminho tinham de atravessar a estrada pavimentada. Quando a mulher ainda estava no caminho de terra, Dom Juan me disse para saltar do carro. Faça-o agora, disse ele com firmeza. Obedeci. A mulher já estava quase na estrada. Corri e alcancei-a. Estava tão perto dela que senti suas roupas na minha cara. Peguei o casco de javali debaixo da camisa e empurrei-o em sua direção. Não senti nenhuma resistência ao objeto rombudo que tinha na mão. Notei uma sombra passando na minha frente como uma cortina.
Minha cabeça virou para a direita e vi a mulher de pé, a uns 15 metros de distância, do outro lado da estrada. Era bem moça, morena, com o corpo robusto. Estava sorrindo para mim. Seus dentes eram brancos e grandes, seu sorriso plácido. Tinha fechado um pouco os olhos, como que para protegê-lo do vento. Continuava segurando a cesta, passada sobre o braço direito. Nesse momento tive um instante de uma confusão singular. Virei-me para olhar para Dom Juan, ele estava fazendo gestos violentos, chamando-me de volta. Corri para ele. Havia 3 ou 4 homens se apressando em minha direção. Entrei no carro e disparei na direção oposta. Tentei perguntar a Dom Juan o que acontecera, mas não consegui falar. Meus ouvidos estavam estourando com uma pressão tremenda. Sentia-me sufocar. Ele parecia estar satisfeito, começou a rir. Era como se meu fracasso não lhe dissesse a respeito. Eu estava com as mãos tão apertadas na direção que não conseguia movê-la. Estavam congeladas. Meus braços e pernas estavam rígidos. Na verdade, eu não conseguia nem tirar o pé do acelerador. Dom Juan bateu nas minhas costas e me disse para relaxar. Pouco a pouco a pressão em meus ouvidos diminuiu. O que aconteceu? Perguntei afinal. Ele riu como uma criança sem responder. Depois perguntou-me se eu tinha reparado como a mulher saiu do caminho. Elogiou a rapidez dela. A conversa de Dom Juan parecia tão sem nexo que eu nem conseguia acompanhá-la. Ele elogiando a mulher. Falou que seu poder era impecável e que ele era uma inimiga implacável. Perguntei-lhe se ele não se importava com meu fracasso. Eu estava realmente aborrecido, surpreendido com a mudança que se operara nele. Parecia até contente. Mandou-me parar. Estacionei ao lado da estrada, pôs a mão em meu ombro e olhou de modo penetrante dentro dos meus olhos. O que eu fiz com você hoje foi um truque, disse ele francamente. O regulamento diz que o homem de conhecimento tem de armar uma cilada para o aprendiz. Hoje, armei-lhe uma cilada e o levei ao conhecimento. Fiquei abismado. Não conseguia concatenar meus pensamentos. Dom Juan explicou que todo o caso com a mulher era uma cilada, que ela nunca fora ameaça para ele e que a tarefa dele era pôr-me em contato com ela, nas condições específicas de entrega e poder que eu experimentara quando tentei penetrá-la. Elogiou minha resolução, chamou-a um ato de poder que demonstrou à mulher que eu era capaz de muito esforço. Dom Juan disse que, embora eu não o soubesse, só o que eu fiz foi mostrar-me diante dela. Você nunca poderia tocá-la, disse ele, mas mostrou-lhe suas garras. Agora ela sabe que você não tem medo. Desafiou-a. Eu a usei de armar a cilada porque ela é poderosa e implacável. Nunca se esquece. Os homens em geral são ocupados demais para serem inimigos inexoráveis. Tive uma raiva tremenda. Disse-lhe que a gente não deve brincar com os sentimentos mais íntimos e as lealdades dos outros. Dom Juan riu até as lágrimas, e eu o odiei. Tive um desejo imenso de dar-lhe um soco e largá-lo, mas havia um ritmo tão estranho no riso dele que eu estava quase paralisado. Não fica tão zangado, disse Dom Juan acalmando-me. Então falou que seus atos nunca tinham sido uma farsa, que também ele tinha jogado fora sua vida muito tempo antes, quando seu próprio benfeitor o lograra, assim como ele fizera. Dom Juan disse que seu benfeitor era um homem cruel, que não pensava nele da maneira como ele, Dom Juan, pensava em mim. Acrescentou muito severamente que a mulher tinha experimentado sua força contra ele e que realmente tentara matá-lo. Agora ela sabe que eu estava brincando, continuou rindo, e vai detestar você por isso. Não me pode fazer nada a mim, mas vai desforrar-se em cima de você. Ainda não sabe quanto poder você tem, de modo que virá experimentá-lo, pouco a pouco. Agora você não tem outra escolha senão aprender.
a fim de se defender. Do contrário, vai cair presa daquela mulher. E ela não é brincadeira, hein? Dom Juan lembrou-me de como ela tinha voado para longe. Não se zangue, falou. Não foi um truque banal. Foi o regulamento. Havia alguma coisa no jeito da mulher se afastar de mim que era realmente de enlouquecer. Eu mesmo a vira, tinha saltado toda a largura da estrada num piscar de olhos. Eu não tinha medo de fugir àquela certeza. Daquele momento em diante, focalizei toda a minha atenção naquele incidente. Pouco a pouco, acumulei provas de que ela estava realmente me seguindo. O resultado final foi que eu tive de me retirar do aprendizado, sob a pressão do meu medo irracional. Por que está tão nervoso? Perguntou antes de eu ter tempo de dizer qualquer coisa. Expliquei que alguma coisa me assustara naquele dia, que eu tinha começado a sentir alguma coisa me rondando como antes. Dom Juan sentou-se e pareceu absorto em seus pensamentos. Estava com uma expressão mais séria do que o seu normal. Parecia cansado. Sentei-me ao lado dele e organizei meus apontamentos. Depois de uma pausa muito demorada, ele se animou e sorriu. O que você sentiu hoje foi o espírito do olho d'água, falou. Já lhe disse que devemos estar preparados para encontros inesperados com essas forças. Pensei que você tivesse entendido. Entendi. Então por que o medo? Não consegui responder. Aquele espírito está no seu rastro, disse ele. Já o tocou na água. Garanto-lhe de que vai tocá-lo de novo e provavelmente você não estará preparado e esse encontro será seu fim. As palavras de Dom Juan me preocuparam realmente. Meus sentimentos eram estranhos, porém. Eu estava preocupado, mas não tinha medo. O que me estivesse acontecendo não tinha conseguido provocar meus antigos sentimentos de um medo cego. O que eu devo fazer? Perguntei. Você se esquece muito depressa, disse ele. O caminho do conhecimento é um caminho forçado. A fim de aprender, temos de ser empurrados. No caminho do conhecimento, estamos sempre lutando contra alguma coisa e evitando alguma coisa, preparados para alguma coisa. E essa coisa é sempre inexplicável, maior, mais poderosa do que nós. As forças inexplicáveis lhe chegarão. Hoje é o espírito do olho d'água, depois será seu próprio aliado, de modo que não há nada que você possa fazer agora senão se preparar para a luta. Há anos atrás, La Catalina o provocou, mas ela não passava de uma feiticeira. Foi um truque de principiante. O mundo está realmente cheio de coisas assustadoras e nós somos criaturas indefesas, rodeadas por forças que são inexplicáveis e inflexíveis. O homem comum, por ignorância, acredita que essas forças podem ser explicadas ou modificadas. Não sabe como realmente fazer isso, mas espera que os atos da humanidade as expliquem ou modifiquem mais cedo ou mais tarde. O feiticeiro, ao contrário, não pensa em explicá-las ou modificá-las. Ele aprende a utilizar essas forças, se redirigindo e adaptando ao curso delas. É esse o truque deles. Há muito pouco mistério na feitiçaria, uma vez que você descubra o truque. Um feiticeiro está só um pouco melhor do que o homem comum. A feitiçaria não o ajuda a viver uma vida melhor. De fato, eu diria que a feitiçaria o atrapalha, torna a vida dele complicada e precária. Abrindo-se para o conhecimento, o feiticeiro torna-se mais vulnerável do que o homem comum. Por um lado, seus semelhantes o detestam e temem e procurarão extinguir sua vida. Por outro, as forças inexplicáveis e inflexíveis que cercam a cada um de nós são, para um feiticeiro, uma fonte de perigo maior ainda. Ser furado por um semelhante é realmente doloroso, mas nada que se compare a ser tocado por um aliado. Um feiticeiro, expondo-se ao conhecimento, fica à mercê dessas forças, só tem um meio de se equilibrar, a sua vontade. Assim tem de sentir e agir como um guerreiro. Repito mais uma vez,
Só como guerreiro é que a pessoa pode sobreviver no caminho do conhecimento. O que ajuda um feiticeiro a viver uma vida melhor é a força de ser um guerreiro. Um guerreiro tem um compromisso de lhe ensinar a ver. Não porque eu pessoalmente queira fazê-lo, mas porque você foi escolhido. Você me foi apontado por Mescalito. Contudo, sou levado por meu desejo pessoal a ensinar-lhe a sentir, a agir como um guerreiro. Pessoalmente, acredito que ser um guerreiro é mais próprio do que qualquer outra coisa, e por isso procurei mostrar-lhe essas forças como um feiticeiro as percebe, pois somente sob seu impacto aterrador é que a pessoa pode tornar-se um guerreiro. Ver sem ser primeiro um guerreiro o tornaria fraco. Isso lhe daria uma falsa humanidade, um desejo de recuar. Seu corpo degeneraria porque você se tornaria indiferente. E é meu compromisso pessoal torná-lo um guerreiro, para você não se desmoronar. Já ouvi dizer várias vezes que está preparado para morrer. Não considero esse sentimento necessário. Creio que é um capricho inútil. Um guerreiro só deve estar preparado para combater. Também já ouvi dizer que seus pais feriram seu espírito. Penso que o espírito do homem é coisa que pode ser muito facilmente ferido, embora não pelos mesmos atos que você considera injuriosos. Acredito que seus pais realmente o lesaram, tornando-o mole, caprichoso e dado a cismar. O espírito do guerreiro não é dado a caprichos nem reclamações, nem a vencer ou a perder. O espírito do guerreiro só é dado à luta, e cada embate é a última batalha de um guerreiro sobre a face da terra. Assim, o resultado lhe importa muito pouco. Em sua última batalha na terra, o guerreiro deixa seu espírito correr livre e claro. Enquanto trava sua batalha, sabendo que sua vontade é impecável, o guerreiro ri-se a grande. Terminei de escrever e levantei os olhos. Dohan estava olhando para mim fixamente. Sacudiu a cabeça de um lado para o outro. Você escreve tudo mesmo? Perguntou num tom incrédulo. Genaro diz que nunca pode falar sério com você em sua presença, porque você está sempre escrevendo. Ele tem razão. Como é que alguém pode ser sério com você se está sempre escrevendo? Ele riu e eu tentei defender meu ponto de vista. Não importa. Se você vai aprender a ver, suponho que tenha de fazê-lo do seu jeito esquisito. Levantou-se e olhou para o céu. Era por volta do meio-dia. Falou que ainda havia tempo de irmos em uma caçada nas montanhas. O que nós vamos caçar? Perguntei. Um animal especial. Um veado, um javali, ou mesmo uma onça. Permaneceu em silêncio por algum tempo e depois disse. Até mesmo uma águia. Levantei-me e acompanhei-o até ao carro. Falou que dessa vez só íamos observar e descobrir qual o animal que tínhamos de caçar. Já ia entrando no carro quando pareceu lembrar-se de alguma coisa. Sorriu e disse que a viagem teria de ser adiada, até eu aprender uma coisa, sem a qual nossa caçada seria impossível. Nós voltamos e tornamos a sentar-nos sob a ramada da casa. Havia tanta coisa que eu queria perguntar, mas ele não me deu tempo de dizer nada antes de falar de novo. Isso me leva ao último ponto que você tem de saber a respeito de guerreiros. Um guerreiro escolhe as coisas que fazem seu mundo. Outro dia, quando você viu o aliado e teve de levá-lo 2 vezes, sabe o que havia de errado com você? Não. Tinha perdido seus escudos. Eu disse que o guerreiro escolhe as coisas que fazem seu mundo. Escolhe propositadamente, pois cada coisa que prefere é um escudo que o protege dos assaltos das forças que ele está procurando utilizar. Um guerreiro usaria seus escudos para se proteger contra seu aliado, por exemplo. Um homem comum que é igualmente cercado daquelas forças inexplicáveis se esquece delas, porque tem outros tipos de escudos especiais para se proteger. Ele parou e olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Eu não tinha entendido e,
o que ele dissera. O que são esses escudos? Insisti. Aquilo que as pessoas fazem. O que é que fazem? Bem, olha em volta. As pessoas estão ocupadas fazendo o que sempre fazem. São esses seus escudos. Sempre que um feiticeiro tem um encontro com alguma dessas forças inexplicáveis e inflexíveis de que falamos, sua brecha se abre, deixando-o mais suscetível à sua morte do que ele normalmente é. Já lhe disse que morremos por aquela brecha, portanto, se ela estiver aberta, a gente deve estar com a vontade preparada para tapá-la, isto é, se a pessoa for um guerreiro. Em caso contrário, como você, então não se tem outro recurso senão utilizar as atividades da vida diária para desviar o espírito do susto, do encontro e assim permitir que a brecha se feche. Você ficou zangado comigo naquele dia em que encontrou aliado? Enfureciu quando fiz enguiçar seu carro e eu esfriei quando mergulhei dentro d'água. O fato de você estar com roupa ainda o esfriou mais. Ficar zangado e frio fez fechar sua brecha. Você ficou protegido, mas nesse momento de sua vida não pode mais usar esses escudos com tanta eficácia quanto um homem comum. Você já conhece demais a respeito das forças e agora está finalmente no limiar de sentir e agir como um guerreiro. Seus escudos não são mais seguros. O que eu devo fazer? Agir como um guerreiro? Escolher as coisas do seu mundo? Você não pode mais se cercar de todo tipo de coisas. Digo-lhe isso muito seriamente. Agora, pela primeira vez, você não está mais seguro em seu antigo modo de vida. O que quer dizer com escolher as coisas do meu mundo? Um guerreiro encontra aquelas forças inexplicáveis e inflexíveis, porque ele as está procurando propositadamente, e assim está sempre preparado para o encontro. Você, por outro lado, nunca está preparado. De fato, se essas forças o alcançarem, elas te pegarão de surpresa. O susto abrirá sua brecha, sua vida escapará irresistivelmente por ela. Portanto, a primeira coisa que você tem a fazer é estar preparado. Pensa que o aliado vai aparecer diante dos seus olhos a qualquer momento, você deve estar pronto para ele. Encontrar um aliado não é brincadeira. E um guerreiro tem a responsabilidade de proteger sua vida. Então, se alguma dessas forças o tocar e abrir sua brecha, deve tentar propositadamente fechá-la você mesmo. Para isso, precisa ter um certo número de coisas escolhidas que lhe deem muita paz e prazer. Coisas que você possa usar propositadamente para desviar seus pensamentos do seu medo, fechar sua brecha e torná-lo sólido. Que tipo de coisas? Há anos eu lhe disse que, em sua vida diária, o guerreiro escolhe seguir o caminho com o coração. É a escolha constante do caminho com o coração que torna o guerreiro diferente dos homens comuns. Ele sabe que um caminho tem coração quando é um com ele, quando sente muita paz e prazer percorrendo sua extensão. As coisas que o guerreiro escolhe para fazer seus escudos são os itens do caminho com o coração. Você disse que eu não sou um guerreiro, então como é que eu posso escolher um caminho com o coração? Esta é a sua encruzilhada. Digamos que antes que você não precisava realmente viver como um guerreiro. Agora é diferente. Você tem de se cercar das coisas de um caminho com o coração e deve recuar o resto, senão morrerá no próximo encontro. Posso acrescentar que você não precisa mais pedir um encontro. Agora um aliado pode vir a você durante seu sono, enquanto está conversando com amigos, enquanto está escrevendo. Há anos que venho realmente tentando viver de acordo com os seus ensinamentos, disse eu. Obviamente não me saí bem. Como que eu posso melhorar agora? Você pensa e fala demais, não? Deve parar de falar sozinho. O que quer dizer? Você fala sozinho demais. Não é só você que faz isso. Nós todos fazemos.
Temos conversas internas. Pense nisso. Sempre que está só, o que você faz? Converso comigo mesmo. Sobre o que conversa consigo? Não sei. Sobre qualquer coisa, imagino. Vou lhe dizer a respeito de que conversamos conosco. Conversamos sobre nosso mundo. Na verdade, conservamos nosso mundo com nossas conversas internas. Como fazemos? Sempre que terminamos de falar conosco, o mundo está sempre como devia ser. Nós o renovamos, o animamos com vida, o mantemos com nossa conversa interna. Não só isso, mas nós também escolhemos nossos caminhos ao conversarmos conosco. Assim repetimos as mesmas escolhas várias vezes, até o dia da nossa morte, pois ficamos repetindo a mesma conversa interna toda a vida, até morrermos. Um guerreiro sabe disso e procura parar de falar. Esse é o último item que você tem de aprender se quiser viver como um guerreiro. Como posso deixar de conversar comigo mesmo? Antes de tudo, tem de usar os ouvidos para aliviarem um pouco a carga dos seus olhos. Usamos os olhos para julgar o mundo desde o dia em que nascemos. Falamos com os outros e conosco, sobretudo, sobre o que vemos. Um guerreiro sabe disso e escuta o mundo. Escuta os sons do mundo. Guardei minhas notas. Dom Juan riu e disse que não queria que eu fizesse uma coisa forçada, que escutar os sons do mundo tinha de ser feito harmoniosamente e com muita paciência. Um guerreiro sabe que o mundo se modificará assim que ele para de conversar comigo, disse ele. E deve estar preparado para esse abalo monumental. O que quer dizer, Dom Juan? O mundo é assim, e assado, e tal, só porque nos dizemos que é dessa maneira. Se pararmos de nos dizer que o mundo é de tal e tal, o mundo deixará de ser tal e tal. Nesse momento, não creio que você esteja pronto para esse golpe monumental e, portanto, deve começar lentamente a desfazer o mundo. Não o compreendo mesmo. Seu problema é que confunde o mundo com o que as pessoas fazem. Ainda nisso, e não é o único, todos nós fazemos isso. As coisas que as pessoas fazem são os escudos contra as forças que nos cercam. O que fazem com as pessoas, o que fazem com pessoas nos dá conforto e nos faz sentir seguros. O que as pessoas fazem é muito importante em si, mas apenas como escudo. Nunca aprendemos que as coisas que fazemos com pessoas são apenas escudos. Deixamos que elas dominem e transtornem nossas vidas. Na verdade, eu diria que, para a humanidade, aquilo que as pessoas fazem é maior e mais importante do que o próprio mundo. O que é que você chama de mundo? O mundo é tudo que está encerrado aqui, disse ele pisando com força no chão. A vida, a morte, pessoas, aliados, tudo mais que nos cerca. O mundo é incompreensível. Nunca o compreenderemos. Nunca desvendaremos seus segredos. Assim temos de tratá-los como ele é, um simples mistério. Mas o homem comum não faz isso. O mundo nunca é mistério para ele. Quando ele chega à velhice, está convencido de que não tem mais nada por que viver. Um velho não esgotou o mundo, só esgotou o que as pessoas fazem. Mas era a sua estúpida confusão. Acredita que o mundo não tem mais mistérios para ele. Que preço triste para pagar por nossos escudos. Um guerreiro sabe dessa confusão e aprende a tratar as coisas direto. As coisas que as pessoas fazem não podem, de jeito nenhum, ser mais importantes do que o mundo. É assim, o guerreiro trata o mundo como um mistério infindável e o que as pessoas fazem como uma imensa loucura. Comecei a treinar para ouvir os sons do mundo. Fiquei nesse aprendizado 2 meses, como Dom Juan determinara. A princípio era alucinante ouvir e não olhar.
mas ainda mais enervante era não conversar comigo mesmo. Nos primeiros 2 meses, eu era capaz de interromper meu diálogo interno por períodos breves de cada vez. Também era capaz de prestar atenção aos sons. Cheguei à casa de Dom Juan às 9 da manhã do dia 10 de novembro de 1969. Devemos iniciar aquela nossa viagem agora mesmo, falou. Descansei por 1 hora e depois tomamos o carro e fomos para as encostas baixas das montanhas do oeste. Deixamos o automóvel com um dos amigos dele que morava na região e caminhamos para as montanhas. Dom Juan tinha posto umas bolachas e pãezinhos numa mochila para mim. Tínhamos provisões para 1 ou 2 dias, e eu perguntara a Dom Juan se precisávamos de mais. Ele sacudira a cabeça negativamente. Andamos a manhã toda. Estava um dia meio quente. Eu tinha um cantil de água e eu é que havia bebido a maior parte. Dom Juan só tomou 2 goles. Quando acabou a água, garantiu-me de que poderíamos beber dos córregos que encontraríamos pelo caminho. Riu da minha relutância. Depois de certo tempo, a sede me fez vencer meus receios. No princípio da tarde, paramos num valezinho ao sopé de uns morros verdejantes. Por detrás dos morros, para leste, as montanhas altas se destacavam contra um céu nublado. Pode pensar, pode escrever sobre o que falamos ou o que você percebe, mas nada sobre onde estamos, disse ele. Descansamos um pouco e depois ele tirou um embrulho de dentro da camisa. Abriu e me mostrou seu cachimbo. Encheu o fornilho com a mistura, acendeu um fósforo, com ele um galinho seco. Colocou o galinho em fogo dentro do fornilho e me disse para fumar. Sem um pedaço de carvão dentro do fornilho era difícil acender o cachimbo. Tivemos de ficar acendendo raminhos até a mistura pegar fogo. Quando acabei de fumar, ele disse que estávamos ali para eu descobrir que tipo de animal devia caçar. Repetiu cuidadosamente 3 ou 4 vezes que o aspecto mais importante da minha tentativa era encontrar os buracos. Frisou a palavra buracos. Disse que dentro deles um feiticeiro podia encontrar todo tipo de mensagens e instruções. Eu queria perguntar que tipo de buracos eram. Dom Juan pareceu adivinhar a minha pergunta, disse que eram impossíveis de se descrever, estavam no reino do ver. Repetiu várias vezes que eu devia focalizar toda a minha atenção em ouvir sons e fazer o possível para encontrar os buracos entre os sons. Disse que ia tocar seu pegador de espírito 4 vezes. Eu devia usar aqueles ruídos estranhos como um guia para o aliado que me tinha recebido bem. Aquele aliado me daria a mensagem que eu buscava. Dom Juan me disse que eu devia ficar completamente alerta, pois não tinha ideia da maneira como o aliado se manifestaria a mim. Escutei atentamente. Eu estava sentado encostado na encosta pedregosa do morro. Sentia uma dormência suave. Dom Juan me avisou para não fechar os olhos. Comecei a escutar e distinguia o silvar dos pássaros, o vento sussurrando nas folhas, o zumbido dos insetos. Quando eu concentrei minha atenção toda nesses sons, cheguei a distinguir 4 cantos diferentes de pássaros. Notava as velocidades do vento, rapidamente ou lentas. Também ouvia o farfalhar diferente de 3 tipos de folha. Os zumbidos dos insetos eram entontecedores. Havia tantos que eu não conseguia contá-los, nem distingui-los corretamente. Eu estava mergulhado num estranho mundo de som, como nunca estivera na vida. Comecei a escorregar para a minha direita. Dom Juan fez um gesto para me segurar, mas eu me equilibrei antes. Endireitei-me e tornei a sentar ereto. Dom Juan mexeu meu corpo até eu estar apoiado numa reentrância da rocha, tirou as pedrinhas debaixo de minhas pernas, colocou as costas
de minha cabeça contra a rocha. Disse-me imperiosamente que olhasse para as montanhas a sudeste. Fixei os olhos na distância, mas ele me corrigiu, dizendo que eu não devia fixar, e sim olhar de relance para os morros em minha frente e a vegetação neles. Repetiu várias vezes que eu devia concentrar toda a minha atenção na audição. Os sons voltaram a se fazer notar. Não era tanto que eu quisesse ouvi-los. Antes parece que eles me forçavam a concentrar-me neles. O vento fazia as folhas farfalharem. O vento vinha alto por sobre as árvores, depois caía no vale onde estávamos. Ao cair, tocava primeiro as folhas das árvores altas. Elas faziam um som especial, que me parecia ser um som cheio, luxuriante, dissonante. Então o vento atingia os arbustos e suas folhas pareciam um mundo de coisinhas pequenas. Era quase um som melodioso, muito envolvente, exigente. Parecia capaz de afogar todo o mais. Eu o achava desagradável. Fiquei encabulado porque me ocorreu que eu era como o farfalhar dos arbustos, reclamão e exigente. O som era tão semelhante a mim que eu o detestei. Depois ouvi o vento rolando pelo chão. Não era mais um farfalhar, porém assemelhava-se a um assobio, quase um bip ou um zumbi do chão. Ouvindo os sons que o vento fazia, percebi que todos três ocorriam ao mesmo tempo. Estava pensando como é que eu conseguira isolar cada um. Quando tornei a notar o chilrear dos pássaros e o zumbido dos insetos. Num dado momento só havia os sons do vento e, no momento seguinte, um gigantesco fluxo de outros sons surgiam de uma vez em meu campo de consciência. Logicamente, todos os sons existentes eram emitidos continuamente durante o tempo em que eu só ouvia o vento. Eu não conseguia contar todos os cantos dos pássaros ou os zunidos dos insetos. No entanto, estava convencido de estar ouvindo cada som por si, à medida que era produzido. Juntos criavam uma ordem muito extraordinária. Não posso chamar aquilo de nada a não ser ordem. Era uma ordem de sons que tinha uma disposição, isto é, cada som ocorria numa sequência. Então, ouvi um uivo prolongado e único. Aquilo me fez estremecer. Todos os outros ruídos cessaram por um instante e o vale ficou mortalmente calado, enquanto a reverberação do uivo atingia os limites externos do vale. Depois, os ruídos recomeçaram. Percebi imediatamente a disposição deles. Após escutar atentamente, pareceu-me compreender a recomendação de Dom Juan para buscar os buracos entre os sons. A disposição dos ruídos tinha espaços entre os sons. Por exemplo, certos assobios de pássaros eram ritmados e tinham pausas entre si, bem como todos os outros sons que eu percebia. O farfalhar das folhas era como uma cola que as unia num zumbido homogêneo. O fato é que o compasso de cada som era uma unidade na disposição geral dos sons. Assim, os espaços ou pausas entre os sons eram, se prestasse atenção neles, buracos na estrutura. Tornei a ouvir o uivo penetrante do pegador de espírito de Dom Juan. Aquilo não me abalou, mas os sons tornaram a cessar por um instante. Percebi que essa sensação como um buraco muito grande. Naquele exato momento passei a minha atenção de ouvir para olhar. Eu estava olhando para um grupo de morrinhos baixos, com uma vegetação luxuriante. A silhueta dos morros estava disposta de tal modo que, do lugar onde eu olhava, parecia haver um buraco na encosta de um dos morros. Era um espaço entre dois morros. Por ali eu via a tonalidade profunda, cinza escura, das montanhas à distância. Por um momento fiquei sem saber de que se tratava. Era como se o buraco para onde eu estava olhando fosse o buraco do som. Então os barulhos recomeçaram, mas a imagem visual do grande buraco permaneceu.
Pouco depois fiquei ainda mais consciente do padrão de sons, sua ordem e o arranjo de suas pausas. Minha mente conseguia distinguir e discriminar um número enorme de sons característicos. Podia mesmo acompanhar todos os sons, de modo que cada pausa entre os sons era um buraco definido. Num dado momento, as pausas se cristalizaram em minha mente, formaram uma espécie de rede sólida, de estrutura. Eu não a ouvia nem via, eu a sentia, com alguma parte desconhecida de mim. Dom Juan tocou sua corda mais uma vez. Os sons cessaram como antes, criando um grande buraco na estrutura do som. Dessa vez, porém, aquela grande pausa fundiu-se com o buraco nos morros para onde eu estava olhando. Ficaram superpostos, um no outro. O efeito de perceber os dois buracos demorou tanto que eu consegui ouvir seus contornos se justapondo. Então os outros sons recomeçaram e sua estrutura de pausas tornou-se uma percepção extraordinária, quase visual. Comecei a ver os sons ao criarem padrões. Então todos esses padrões superpunham no ambiente, da mesma maneira que eu percebera os dois grandes buracos justapostos. Eu não olhava nem ouvia como estava acostumado a fazer. Exercitava uma coisa que era inteiramente diferente, mas que combinava características de ambos. Por algum motivo, minha atenção estava focalizada no grande buraco entre os morros. Eu sentia que eu estava ouvindo, ao mesmo tempo, olhando para ele. Havia como que uma fascinação nele. Dominava meu campo de percepção e cada padrão de som isolado que coincidia com uma característica do ambiente ligava-se àquele buraco. Tornei a ouvir o uivo estranho do pegador de espírito de Dom Juan. Todos os outros sons pararam. Os dois buracos grandes pareceram iluminar-se. Então eu estava olhando de novo para o campo arado. O aliado estava ali de pé, como eu o havia visto antes. A luz da cena toda tornou-se muito alva. Eu o via claramente, como se ele estivesse a 50 metros de distância. Não vi o rosto dele. O chapéu o cobria. Então começou a se aproximar de mim, levantando a cabeça devagar enquanto andava. Eu quase podia ver seu rosto, e aquilo me apavorou. Eu sabia que tinha de fazê-lo parar sem demora. Tinha um estranho volume no meu corpo. Sentia um fluxo de poder. Queria mexer a cabeça para o lado para parar a visão, mas não consegui fazê-lo. Naquele instante crucial, uma ideia me veio à cabeça. Eu sabia o que Dom Juan queria dizer quando ele falava das coisas do caminho com o coração. Serem escudos. Havia uma coisa que eu queria fazer em minha vida. Uma coisa muito envolvente e interessante. Uma coisa que me enchia de muita paz e alegria. Eu sabia que o aliado não me podia dominar. Movia a cabeça para o lado sem esforço algum, antes de poder ver todo o seu rosto. Comecei a ouvir todos os outros sons. De repente eles se tornaram muito altos e estridentes, como se estivessem realmente zangados comigo. Perderam seu padrão, transformaram-se num aglomerado amorfo de gritos agudos e dolorosos. Meus ouvidos começaram a zumbir sob sua pressão. Sentia que minha cabeça ia explodir. Levantei-me e levei as palmas das mãos aos ouvidos. Dom Juan ajudou-me a andar até o córregozinho, fez com que eu me despisse e me rolou na água. Mandou que eu deitasse no leito quase seco do córrego, depois pegou a água no chapéu e me borrifou. A pressão em meus ouvidos cedeu rapidamente, só foram necessários alguns minutos para lavar-me. Dom Juan olhou para mim, meneou a cabeça, aprovando, e disse que eu tinha ficado sólido num instante. Vesti-me e ele me levou de volta para o lugar em que eu estava sentado antes. Sentia-me extremamente vigoroso, com vida e de espírito lúcido. Ele quis saber de todos os detalhes da minha visão. Disse que os buracos nos sons eram usados pelos feiticeiros para descobrir certas coisas determinadas. Um aliado de um feiticeiro revelaria negócios complicados por meio dos buracos nos sons.
Ele se recusou a ser mais explícito a respeito dos buracos. Desviou minhas perguntas, dizendo que, como eu não tinha um aliado, essas informações só me poderiam ser prejudiciais. Tudo tem significado para um feiticeiro, disse ele. Os sons têm buracos neles, assim como tudo que o cerca. Geralmente o homem não tem a velocidade para pegar os buracos, e assim vai pela vida sem proteção. Os vermes, os pássaros, as árvores poderiam todos nos contar coisas inimagináveis. Se ao menos tivéssemos a velocidade de captar a mensagem deles, o fumo pode nos dar essa velocidade de apreensão. Mas devemos estar em bons termos com todas as coisas vivas deste mundo. E é por esse motivo que devemos falar com as plantas que vamos matar e pedir desculpas por feri-las. O mesmo se deve fazer com os animais que caçamos. Só devemos pegar o suficiente para as nossas necessidades, senão as plantas, os animais e os vermes que matamos se viram contra nós e nos causam doenças e desgraças. Um guerreiro sabe disso, procura apaziguá-los, de modo que quando ele espia pelos buracos, as árvores, e pássaros e vermes, lhe dão mensagens verdadeiras. Mas nada disso tem grande valor agora. O que é importante é que você viu o aliado. É essa a sua caça. Eu lhe disse que íamos caçar alguma coisa. Pensei que ia ser um animal. Imaginei que você ia ver o animal que teríamos de caçar. Eu, por mim, vi um javali. Meu pegador de espírito é um javali. Quer dizer que seu pegador de espírito é feito de um javali? Não, nada na vida de um feiticeiro é feito de outra coisa. Se alguma coisa for alguma coisa, é a própria coisa. Se você conhece os javalis, compreenderia que meu pegador de espírito é um javali. Por que viemos caçar aqui? O aliado lhe mostrou um pegador de espírito que ele tirou da sacola. Você vai precisar de um. Você vai chamá-lo. O que é um pegador de espírito? É uma fibra. Com ele eu posso chamar os aliados, ou o meu próprio aliado, ou posso chamar os espíritos dos olhos d'água, os espíritos dos rios, os espíritos das montanhas. O meu é um javali, grita como um javali. Usei-o 2 vezes junto de você para chamar o espírito do olho d'água, a fim de ajudá-lo. O espírito veio para você como o aliado veio hoje, mas não o podia ver, pois não tinha velocidade. Mas naquele dia em que o levei à garganta e o pus na rocha, sabia que o espírito estava quase em cima de você, sem o ver propriamente. Esses espíritos são auxiliares, são difíceis de se lidar, meio perigosos. É preciso uma vontade impecável para mantê-los à distância. Como é que eles são? São diferentes para cada homem, assim como são os aliados. Para você, um aliado devia ser aparentemente parecer um homem que você tenha conhecido, ou um homem que você iria conhecer. É a sua natureza. Você é dado a mistérios e segredos? Não sou igual a você, de modo que para mim um aliado é uma coisa muito precisa. Os espíritos dos olhos d'água são próprios de lugares específicos. O que chamei para ajudá-lo é um que eu mesmo já conheci, já me ajudou muitas vezes. A morada dele é a garganta. No momento que eu chamei para ajudá-lo, você não estava forte, o espírito foi duro com você. Não foi intenção dele, não tem nenhuma. Mas você estava ali deitado muito fraco, mais fraco do que eu imaginava. Depois o espírito quase o atraiu para a sua morte. Na água, no canal de irrigação, você estava fosforescente. O espírito colheu-o de surpresa, você quase sucumbiu. Uma vez que um espírito faz isso, sempre volta para sua presa. Estou certo de que voltará. Infelizmente, você precisa da água para tornar-se sólido outra vez quando usa o fuminho. Isso deixa numa desvantagem horrível. Se não usar a água, provavelmente morrerá, mas se a usar, o espírito o levará. Não posso usar a água em outro lugar? Não faz diferença. O espírito do olho d'água, perto de minha casa, o acompanhará por toda parte,
a não ser que você tenha um pegador de espírito. E é por isso que o aliado lhe mostrou um. Ele lhe disse que você precisava de um. Enrolou em sua mão esquerda, se dirigiu para você, depois de apontar para a garganta. Hoje quis outra vez lhe mostrar o pegador de espírito, como fez na outra oportunidade que você ouviu. Foi o ajuizado de sua parte parar. O aliado ia muito depressa para a sua força, e um choque direto com ele lhe seria muito prejudicial. De que modo posso conseguir um pegador de espírito agora? Parece que o aliado vai lhe dar um, ele mesmo. Como? Não sei. Você terá de ir até ele. Já lhe disse onde procurá-lo. Onde? Lá em cima, naqueles morros onde você viu o olho d'água. Eu estaria procurando o próprio aliado? Não, mas ele já lhe está dando as boas-vindas. O fominha abriu seu caminho para ele. Depois, mais tarde, o encontrará cara a cara, mas isso só acontecerá depois que você o conhecer muito bem. Chegamos no mesmo vale na tarde do dia 15 de dezembro de 1969. Dom Juan disse repetidamente, enquanto caminhávamos pelos arbustos, que as direções ou pontos de orientação eram da máxima importância no esforço que eu ia fazer. Você deve determinar a direção certa imediatamente ao chegar ao topo do morro, disse Dom Juan. Assim que você estiver acima, vire-se para aquela direção. Apontou para sudeste. Essa é a sua boa direção. Você deve sempre virar para ela, especialmente quando estiver em dificuldades. Lembre-se disso. Paramos no sopé dos morros, onde eu tinha percebido o buraco. Apontou para um lugar específico onde eu tinha de me sentar. Sentou-se a meu lado e, numa voz muito quieta, deu-me instruções detalhadas. Disse que assim que eu chegasse ao topo do morro, tinha de estender para a frente meu braço direito, com a palma da mão para baixo e os dedos esticados, em leque, a não ser o polegar, que tinha de estar encostado na palma. Em seguida, tinha de virar a cabeça para o norte e dobrar o braço sobre o peito, apontando minha mão também para o norte. Depois tinha de dançar, pondo o pé esquerdo atrás do direito, batendo no chão com a ponta de meus dedos esquerdos. Explicou que quando eu sentisse um calor me subindo pela perna esquerda, tinha de começar a passar o braço lentamente do norte para o sul e depois para o norte outra vez. O ponto sobre o qual a palma de sua mão ficar quente ao mexer o braço é o lugar onde você deve sentar-se. E é ainda a direção para onde deve olhar, disse ele. Se o ponto for para leste ou se ficar naquela direção, tornou a apontar para sudeste. Os resultados serão excelentes. Se o ponto em que sua mão ficar quente for para o norte, levará uma surra, mas poderá mudar a maré a seu favor. Se o ponto ficar para o sul, você terá uma luta dura pela frente. Terá de levantar o braço umas 4 vezes, a princípio, mas à medida que se for familiarizando com o movimento, só precisará de uma tentativa para saber se sua mão vai ficar quente ou não. Depois que você estabelecer o ponto em que sua mão ficar quente, sente-se ali. É esse seu primeiro ponto. Se estiver virado para o sul ou o norte, tem de decidir se sente suficientemente forte para ficar. Se tiver dúvidas, levante-se e saia dali. Não há necessidade de ficar, se você não estiver confiante. Se resolver ficar, limpe uma clareira suficientemente grande para fazer uma fogueira, a mais ou menos 1,5 metros do seu primeiro ponto. A fogueira deve ficar em linha reta da direção para onde você está olhando. O lugar onde você fizer a fogueira é o seu segundo ponto. Depois junte todos os galinhos que puder entre aqueles 2 pontos e faça a fogueira. Sente-se no seu primeiro ponto e olhe para o fogo. Mais cedo ou mais tarde, o espírito chegará e você o verá.
Se sua mão não ficar quente de todo, depois de 4 movimentos do braço, passe o braço devagar do norte para o sul e depois vire-se e passe-o para o oeste. Se a sua mão ficar quente em qualquer lugar para o oeste, largue tudo e corra. Corra morro abaixo para a área plana e não importa o que você ouviu ou sentiu atrás de si, não se vire. Assim que chegar ao plano, por mais assustado que esteja, não continue a correr. Atire-se ao chão, tire seu casaco, embole-o sobre seu umbigo e enrole-se como uma bola, empurrando os joelhos de encontro ao estômago. Também deve cobrir os olhos com as mãos e seus braços têm de ficar apertados de encontro às suas coxas. Você deve ficar nessa posição até de manhã. Se seguir esses passos simples, nenhum mal lhe acontecerá.